Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mês Setembro Amarelo, a campanha de prevenção e de conscientização ao suicídio. Eu converso com a psicóloga Sandra Tarricone, que vai falar um pouquinho sobre os gatilhos, quais os sinais que aquela pessoa dá e principalmente como deve ser o tratamento com os enlutados, com as pessoas que ficam após um familiar ou um amigo cometer o suicídio. Tem ainda uma live que foi realizada aqui na Beneficência com a psicóloga Sandra e também com o psicólogo Cláudio Scherer, falando um pouquinho também sobre o suicídio. Então, olha, o programa de hoje, não perca, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar de um assunto muito sério. Nós estamos no mês Setembro Amarelo, campanha de conscientização do suicídio. Mas o que vem a ser a campanha Setembro Amarelo? Por que falar de suicídio? Sobre esse assunto, eu vou conversar com ela, que é psicóloga, Sandra Tarricone. Sandra, que ótimo poder receber você aqui no Beneficência na TV mais uma vez, na nossa casa aqui, né? Na Benê. Nossa casa. Aqui que a gente se conheceu e aqui que a gente há muitos anos. Obrigada por aceitar o convite, Sandra. Eu que te agradeço, Cris, pela oportunidade e por essa iniciativa de vocês, né, fazerem uma tarde para a gente poder conversar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, Cris, ele nos Estados Unidos ele começou na década de 70, pela morte de um garoto, de um menino, Mike, que tinha 17 anos, e o relato é que o menino era popular no bairro, muito carismático, muito alegre, e ele tinha um Mustang. Para quem não sabe, o Mustang era uma marca de carro, e era todo recalchutado o Mustang dele, e era amarelo. E para uma surpresa das pessoas que eu conhecia, ele acabou cometendo suicídio. Ele só tinha 17 anos. Eles ficaram tão impactados pela morte dele que os próprios amigos no velório tiveram a iniciativa de fazer uns cartões amarelos por conta do Mustang amarelo, com a frase escrita: se você precisa de ajuda, vírgula, nos procure, peça. Se precisa de ajuda, vírgula, peça. E começaram a distribuir no velório. Se popularizou muito nos Estados Unidos, foi para a Europa, foi para a Oceania. Aqui no Brasil, ele chega só em 2015. Por quê? Porque você é da mídia, você é jornalista, você sabe que há o tabu da morte e o tabu do suicídio. Inclusive, no Código de Ética de Jornalista, não se pode noticiar suicídio. Então, e aí, o que aconteceu? Com essa campanha do Setembro Amarelo, é uma forma de conscientizar as pessoas através da comunicação. Então, o seu trabalho ele é muito importante, porque, na verdade, nós deveríamos conversar sobre o suicídio o ano inteiro, não só no Setembro Amarelo, mas no dia 10 de setembro, tanto a CVV, o Centro de Valorização da Vida, como o Conselho Federal de Medicina e o Brasileiro de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, instituíram o dia 10 de setembro como mês, né, de Setembro Amarelo, de conscientização para a prevenção contra o suicídio. Agora, Sandra, aquela pessoa que ela tem pensamento suicida, a gente sabe que o principal, não digo um gatilho, mas é a depressão, que te leva a ter pensamentos suicidas, enfim. Ele dá sinais? A pessoa dá sinais de que ela pode vir a cometer um suicídio? Assim, Cris, nós temos o pensamento suicida e a ideação suicida. E é interessante isso que você colocou, porque no pensamento suicida, você pode ter, eu posso ter, o Leandro pode ter, sabe assim, você olha para uma janela, você fala, e se eu caísse daqui, e se eu morresse? Nossa, se eu morresse, como seria o meu velório? Então nós temos pensamentos suicidas, mas no dia a dia. Na ideação suicida,
você faz um planejamento, uma programação. Então você já está tentando mesmo, você está com o pensamento fixo, voltado, focado para o suicídio. Por esse motivo, o suicídio ele é multifatorial, não existe uma única causa. Ele é multifatorial. Envolve parte financeira, afetiva, cultural, social, profissional. Então envolve, nós temos que ampliar cada vez mais o nosso olhar para poder fazer um trabalho de prevenção. Aí você pergunta se eles sinalizam, então, Cris. Eles sinalizam, mas a gente não pode se sentir culpada por não perceber. Por isso que a campanha de conscientização colabora, para nós ficarmos atentos tanto aos adolescentes, né? Eu vi no último censo no Brasil, no mundo são 800 mil pessoas que morrem por ano, mas são 40, a cada 40 minutos, né? Acredita-se que uma pessoa morra. Então, a população masculina são mais homens. Eu ia te perguntar, são mais os homens? São mais os homens, Cris. Algum e o número motivo? Alto. Sim, porque é cultural. Porque o homem, a ele, não é autorizado chorar, expor sua fragilidade, compartilhar sua dor com ninguém. A mulher vai, conversa, pega uma amiga, um amigo, os familiares. O homem não, o homem sente vergonha. Se ele fala que está angustiado, se ele quiser chorar, ele vai sentir muito mal com isso. Porque vão falar que ele é gay, vão falar que ele é frágil, é fraco, covarde. Então, o que ele faz? Ele se fecha. E o homem é mais comum por enforcamento. A mulher é veneno. Algumas palavras, cansei dessa vida, estou exausta, eu não quero mais viver, não quero mais, trabalhar, não quero... Essas palavras podem indicar alguma coisa? Porque às vezes a gente fala espontaneamente. Sim. Eu cansei dessa vida, não quero mais essa vida, mas às vezes você fala no sentido de que você quer mudar de vida, né? Num estresse, numa coisa, mas constantemente vir a falar uma coisa dessa é um gatilho, um indício de que, opa, tem algo errado. Ele pode ser um gatilho, sim, porque o que foge, por exemplo, no adolescente, que nós vimos na pandemia também um número, né? Não é tão expressivo como antes, mas acredita-se que ele tenha aumentado também com a pandemia. Então você pega um adolescente que ele mudou os hábitos dele. Então, aquele adolescente que vai estar mal cuidado, sabe? Não está com preocupação com a higiene dele corporal. E ele começa a verbalizar, eu não tenho mais nada para fazer, estou cansado. Não sei, não busco a minha existência está muito esquisita. O isolamento social, então não sai mais com os amigos, ou então não sai do quarto, não convive nem com a família. Isso é indicativo, tem que ficar atento, né? Como eu te falei, é multifatorial, são várias as questões. Mas o idoso, quem mais liga para o CVV é o idoso, sábado e domingo. Durante a semana eles têm até atividade. Eu li um artigo nessa semana. E o CVV, que é um órgão bem interessante, que tem 24 horas, né, de atendimento, eles atendem demais os idosos. Adolescentes também, com aquele medo de cometer um suicídio, né? Pela depressão, porque rompeu uma parte afetiva, né? Sandra, a gente viu um videozinho, algumas frases que eu ouvi com o ator Dan Stubbe, e ele entra num prédio e ele vai para não é uma janela, um terraço, um parapeito, né? Do prédio, nas alturas, e ali mostra que ele quer se suicidar e aparece um senhor. A gente tem algumas imagens mostrando, aparece um senhor e começa a comentar, a conversar com ele. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: o suicida, ele não quer se matar. Na verdade, ele quer matar a dor, aquilo que perturba ele. E é isso, Doce. A dor do suicídio é uma dor, olha, né, a dor renal, sabemos quem é da área da saúde que a dor renal é uma dor muito forte.
A dor emocional deles, ou a dor psíquica, é exatamente igual. É uma dor tão grande, tão brutal, que ele quer se livrar daquela dor, nós chamamos de angústia da morte, né? Aquela angústia de morte muito grande. E aí nós temos as tentativas de suicídio e temos o suicídio pleno. Então, nós tratamos o suicídio pleno quando nós entendemos que foi tentar eliminar essa dor que é brutal, é uma dor extremamente forte. Outra coisa que ele fala, tentando incentivá-lo, ele fala, se mata logo, quer se suicidar? Se mata. Mas uma das coisas que ele também fala é o seguinte, o suicida, ele é assassino. Primeiro ele se mata, depois ele mata quem ficou. Também é mais ou menos isso. Sim, porque veja, o impacto é tão grande quando os familiares recebem a notícia de que um ente querido suicidou-se. O impacto ele é muito grande e eles também não suportam, porque vem a culpa. O sentimento que impera para essas pessoas enlutadas é o sentimento de culpa. E é muito ruim quando alguém chega até esses familiares e falam assim para eles, mas você não percebeu que ele estava sinalizando? Você não percebeu nada? Então eu costumo dizer, não perguntem, porque é uma dor muito grande para os sobreviventes. Então o suicida, ele é um assassino porque ele matou a sua dor e matou também para os familiares, para as pessoas que ficaram. O impacto é tão grande que ele mata também os planos, a própria afetividade, o emocional. Então, são pessoas que também têm que ser olhadas, né? Para isso existe, então, hoje tem durante esse mês a prevenção e a pós-venção, que seria para os enlutados, é isso? Exatamente, Cris. No Setembro Amarelo, nós fazemos um programa de prevenção, de comunicação, de informação, sinalizamos alguns cuidados que devem ter, sinais e perfis, né, das pessoas que podem tentar mesmo suicídio pleno. E na pós-venção, então, são os sobreviventes, né, os familiares, os sobreviventes do suicida, que é um trabalho até para você evitar para as futuras gerações. É você conversar, porque quando ocorre, existe o tabu, como nós falamos no início do programa, e então não se fala sobre, né? Porque é vergonhoso, tem um peso muito grande, as pessoas se sentem incapazes de não ter lidado com aquela situação e vira um tabu na família, ninguém fala. Então, a gente sugere que façam o contrário. Não, vamos conversar. O suicídio é um diálogo, e falar sobre é um diálogo e a gente tem que trabalhar sempre. E não esconder não isso que aconteceu na família. Vamos colocar, olha, aconteceu, seu pai, sua mãe, seu irmão, eles cometeram suicídio mesmo, eles se mataram, mas a gente não os culpa, porque essa dor emocional muito grande, essa dor psíquica. E na pós-venção, então, nós vamos trabalhar com quem? Com os sobreviventes, que foram também impactados pela perda daquele ente querido. E ele fica tão desestruturado emocionalmente como aquela pessoa que chegou ao suicídio pleno. Então nós temos que ter um olhar voltado para a pós-venção, para os sobreviventes. Aquela pessoa que tentou um suicídio e que, graças a Deus, não deu certo, né? De repente tomou lá um medicamento e não deu certo, foi para um hospital, volta. Como lidar com essa pessoa depois? Ela pode fazer uma nova tentativa? Pode. As chances são maiores ainda. Então, uma estatística, ela não mostra como maior, porque pode ser que no primeiro momento ela foi uma tentativa, né, que são os pensamentos, e agora na ideação, que a gente tem que ficar mais atento, são aqueles que têm um planejamento. Você percebe um ritual, como que você sinaliza? Fechar contas bancárias, se despedir de amigos, fazer encontros sociais, como se despedindo mesmo, como se ele fosse viajar. Se ele não tem esse hábito, passou a ter, fica atento. E ele está num período de desemprego, num período de depressão, né? Isolado, um isolamento familiar, um isolamento social. E é muito comum eles
começarem a resolver. É um planejamento, que é a ideação suicida mesmo. Faz todo um planejamento. E a conta bancária é muito interessante. Fecha uma conta de telefone, fecha a conta bancária, vende em carro. É como se fosse uma viagem, uma despedida. E muitas vezes os familiares não percebem. Então, quando a pessoa ela está em depressão, ou ela é bipolar, ou ela tem uma crise de ansiedade, ou está desempregada, começou a mudar muitos hábitos familiares, que não é do dia a dia, tem que ficar atentos. Com a pandemia aumentou muito isso? E se o fato das pessoas ficarem noticiando suicídio, se isso não serve de incentivo para quem já está pensando? Então, o Cris, a gente chama de, até para a mídia também, nós chamamos de efeito Werther. O efeito Werther é isso que acontece, a mídia acaba não divulgando, porque que Werther vem do nome de um personagem do livro de Goethe, não lembro o nome do livro, e assim, é Paulo que ama Carolina, que Carolina ama Pedro. Então ele pega a arma do Pedro na história de Goethe, ele se suicida com a arma do opositor, né? Que está com a namorada dele. Então o que acontece? E aí o outro vai e também se mata. Então esse efeito Werther, ele é por imitação. Então a mídia, ela tem, por princípios dela, não divulgar. Justamente para não ser um Isso, incentivo, exatamente. Mas nós temos o outro, que é o pangeno, que é o contrário, que é de uma outra fábula grega, e que você conversando, você falando sobre, não esconde, você fala, olha, pessoa suicidou-se, não precisa entrar em detalhes assim, né? Mas a pessoa suicidou-se, então vamos conversar sobre isso. E aí você tem, então, outro efeito de você divulgar, de você falar sobre, né? O episódio, você faz com que cria-se uma inibição e a pessoa desista do suicídio. E a gente tem que trabalhar com esse outro efeito. Mas tem que saber falar. Ah, né? sim. Então, é colocar uma vírgula nessa dor e tentar recuperar. Sandra, obrigada. Vou te liberar para a palestra. No próximo bloco, a gente mostra um pouquinho de como foi essa live e essa palestra. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Eu penso assim, sou muito otimista em relação à vida. Então, como a Cris falou da vírgula, né? Eu acho que eu pediria para vocês terem um olhar muito ampliado para a vida de vocês e coloca sempre a vírgula no finzinho, não um ponto final, para a gente dar continuidade a ela. Vale a pena viver. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e agora você vai acompanhar como foi um pouquinho dessa live. E eu começo conversando com ele, que é psicólogo, também é da área de educação e também é jornalista, como eu. E ele que tem os alunos aqui de psicologia na Beneficência Portuguesa, Cláudio Scherer. Durante a palestra, você comentou em relação ao suicida
passivo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque não é só aquela pessoa que quer cometer o suicídio, mas também a pessoa que usa droga, usuário de drogas, aquela pessoa que acaba cometendo coisas que sabe que coloca a vida em risco, né? Exatamente, tem o suicida ativo, que é este que comete o ato naquele momento, de uma forma às vezes violenta, mas tem aquele que vai fazendo em suaves prestações, que nós chamamos de suicida passivo. Aquele jovem, por exemplo, que bebe e depois pega no volante. Ou aquele jovem que sabe que tem que andar 30 e anda 180 km por hora. Ou alguém que faz uso de entorpecentes, né, de drogas ilícitas. Eles sabem que aquilo terá um resultado fatal em algum momento, ou que aquilo pode levar a esse resultado. Então ele está brincando com a sua vida, né? Ele está ali desafiando a morte. Então ele é um suicida passivo, ele vai em pequenas, às vezes, prestações, em pequenas doses, chegando a esse momento crucial, né? A este momento em que ele vai abreviar seu tempo de existência aqui nesta terra. Às vezes você acompanha um paciente, ou um familiar, e às vezes a pessoa diz, era o tempo dele. Não, não era o tempo dele, ele abreviou. Não é? Mesmo que não tenha sido um suicida ativo, mas alguém que brinca com a sua vida todo dia, ele vai abreviar seu tempo aqui. Não era o momento dele partir. Eu sempre acredito, viu, Cris, que a gente não passa daquele dia que nos está marcado. Temos um prazo de validade, né? Mas que a gente pode antecipar, a gente pode antecipar. Essa que é a questão. É isso que a gente tem que pensar. Então tem o suicida, esse que é no ato violento, que tem o ideário, mas tem aquele que vai brincando com a sua vida também, achando que ele é imortal, que ele tem superpoderes ou que a morte não é nada. Não é? Então é importante estar atento ao suicídio passivo. Agora, dentro da sua experiência, que também tem um estudioso, como sempre, na parte de educação, a gente sabe que alguns casos acometem muito jovens, né? Crianças também. O bullying é um gatilho para que esse jovem, esse adolescente cometa um suicídio? Ele é um gatilho se aquele que sofre o bullying não se sentir protegido e cuidado. Vai ser algo, se essa criança, se o jovem tiver que enfrentar aquilo sozinho, se ele se sentir no campo de batalha, com um exército de pessoas que estão tirando sarro, gozando, humilhando ele, é claro que ele vai se sentir propenso a esse tipo de atitude. Ninguém gosta de mim. Mas se ele sentir que ele tem um exército de cuidadores, os pais, os avós, os irmãos, que vão até estes que estão fazendo bullying e enfrentá-los e dizer, olha, esta pessoa nos é importante, este jovem nos é importante, este filho me é importante, então cuidado com o que você está fazendo, acho que dificilmente a criança ou o jovem ele vai pensar em algo tão radical, tão duro assim. Não é? Agora, eu acho que é normal na convivência, num grupo social, que esse tipo de gozação aconteça. A gente em algum momento da nossa vida vai escutar porque a nossa orelha é um pouquinho maior, porque o nosso nariz não é o mais perfeito, porque nós não somos os mais bonitos. Então a gente não canta bem, a gente é desafinado. Nossa geração teve isso, né? Exatamente, a gente vai escutar. Mas não é por causa disso que eu não sou amado e não sou querido. Agora, se o jovem, se a criança, ele é gozado, ele tem algum problema e ele não sente essa retaguarda do carinho e da importância, eu acho que a coisa vai ficar complicada para ele. Ele vai dizer, bom, se eu não tenho valor, minha vida não tem valor, eu vou acabar com ela, não é? Eu acompanho um caso, que é um caso muito impressionante, de um menino que ele tem neurofibromatose. Neurofibromatose gera tumores pelo corpo, no caso dele é um tumor muito grande aqui na cabeça, não é? Na cabeça, nesse lado. Já perdeu a visão e é uma coisa muito impressionante para quem vê. Mas o que me chama a atenção, Cris, que a mãe dele, dentro da pobreza, cuida dele com carinho, sabe? Não permite que ele saia mal vestido, não permite que ele fique sozinho. Ele tem vergonha de ir na escola, ele tem vergonha dos coleguinhas. A gente percebe que, mesmo as crianças olham para ele com uma certa distância, mas ele se sabe amado, ele se sente amado, ele percebe que a mãe dele está cuidando dele. Acho que ele não tem medo do bullying, não tem medo da gozação, não é? É difícil, mas ele está ali, firme e forte, porque ele sabe que alguém quer ele é querido. Um grande desafio
mas a gente concluiu esse trabalho aí. Muito satisfeito, porque são 2 profissionais, a Sandra Tarricone, o Cláudio Sherry, 2 profissionais maravilhosos, com muita experiência, foi muito esclarecedor. Conseguimos aí fazer a transmissão pela live, porque assim a gente também multiplica esse material, né? Pode estar sendo enviado para as pessoas, a gente até estimula o programa do Beneficência na TV, a live que foi gravada, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Agora, Paula, a gente está finalizando o mês de setembro e já vamos entrar no Outubro Rosa. Um spoilerzinho do que pode vir para outubro? Eu vou falar, mas assim, são muitas novidades. Nós realmente já estamos completamente empenhados no Outubro Rosa. Vamos fazer o Outubro Rosa na última semana de outubro, de 25 a 28. Estamos aí em conversa com o Cabelegria, que é o ônibus que traz ali costureiras e que confeccionam perucas. Então, na verdade, nós vamos estar recebendo aí e vamos estar arrecadando o cabelo humano. Porém, nós estamos aí também conversando sobre nós termos o nosso querido David Santos e a Casa 67 para que esses cortes de cabelo, essas mulheres que decidirem doar os seus cabelos a pacientes oncológicas, elas vão ter aí a oportunidade de passar pelo profissionalismo, o talento de David Santos e vão ganhar um corte maravilhoso. Então, esse trabalho aí a gente ainda está organizando, já tivemos aí convidando o pessoal do Instituto Neomama, estivemos lá e ficamos assim encantados com tudo que nós vimos e pedimos ali uma representante do Instituto Neomama no desfile da superação. Então a gente vai ter aí parceiros, eu percebo que a gente, este ano, o Outubro Rosa ele alarga, ele cresce um pouco mais, alcançando outras instituições também. E é isso aí, é tudo o que eu tenho para dizer e vocês aguardem as novidades. Nosso presidente Ademir Pestana e a Beneficência sempre saindo à frente, pensando sempre na pessoa, no ser humano. E fez uma palestra hoje, uma live, falando sobre o suicídio, que é um tema difícil de se falar, né, presidente? É muito difícil se falar sobre isso. Você imagina um pai escutando de um filho, e o filho falando àqueles pais dizendo que vai se suicidar. Imagina o desespero que ocorre, né? É como uma síndrome de pânico. Por isso que a Beneficência veio trazendo a vírgula, né? A vírgula é aquele momento da palavra que você para respirar, né? Para pensar. Por isso que colocamos a vírgula como um momento, né? O suicídio não coloque aquele ponto, porque aquele ponto final só pertence a Deus. Coloque uma vírgula na sua vida que você vai continuar. Então foi muito proveitosa a palestra e a live está aí. Quem quiser assistir, né, é só consultar as redes sociais que está lá ela na sua totalidade. Eu fico por aqui. Se você quiser rever essa e outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Próxima semana eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.